Muito bem, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2016, 32 graus na cidade de Jaú, e nós estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. A Juliana está conosco pela internet, desejo boa noite a todos. E hoje com a presença do nosso querido companheiro Alexandre Fuganhão Pavão, prazer, seja bem-vindo. Nós transmitimos o curso pela internet, tá? Depois fica lá no nosso site, registrado. Bem-vindo a todos, sejam bem-vindos. Vamos retomar os nossos estudos, que é muito bom, né? Estudo. E nós vamos iniciar hoje, do livro citado, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Todo mundo com o livro aberto aí, já lá posicionados? Este capítulo vai tratar dos seguintes temas: parábola da festa de núpcias. Deixa eu ver como é que está aqui o hangout. Isso, está meio esquisita a coisa aqui. Passei até desodorante para sair bem aqui no filme. E vai tratar dos seguintes assuntos: parábola da festa de núpcias, a porta estreita, os que dizem Senhor, Senhor, a quem muito foi dado, muito será pedido, e como instruções dos Espíritos a respeito desses temas, nós temos ao que tem, se lhe dará, e reconhece-se o cristão pelas suas obras. Parábola da festa de núpcias. Aliás, Alexandre, eu recomendo a você que leia a introdução desse livro, viu? Uma das coisas extremamente importantes para quem estuda a doutrina espírita é a introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, coisa que pouca gente faz, viu? Ali ele dá uma série de informações, sobretudo a informação a respeito de como ele recebe as mensagens e como ele dá foro de verdade para essas mensagens, tá? Parábola da festa de núpcias. Respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei que faz as bodas a seu filho. E mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis aqui tenho preparado o meu banquete, os meus touros, e os animais cevados estão já mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo, e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de o haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas, e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, com efeito, estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois, às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros:
atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, pois são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, capítulo 22, versículo 1 a 4. Vocês entenderam bem essa passagem do Evangelho de Jesus? Não? É clara para vocês? Porque Jesus pintou aqui essa passagem com cores bem berrantes, né? Ele conta essa história para os caras, assim, com bastante ênfase, em cores bem berrantes mesmo, que era para impactar mesmo, né? Os caras, os quais ele estava contando essa passagem. Porque ninguém faz uma festa, né? E tem, pelo lado dos convidados, uma reação como essa, né? O convidado não vai, outro vai para outro lugar, né? Outro manda matar os emissários do seu convidado e tal, né? Mas essa tem um sentido bastante interessante. E Kardec vai fazer uma análise a respeito. Ele diz o seguinte: o incrédulo ri dessa palavra, que lhe parece de uma pueril ingenuidade. Realmente, se você pegar e ler somente o texto, né, sem fazer uma análise baseada no conhecimento científico, no conhecimento espírita, e com o pensamento voltado para a sobrevivência da alma e para a reencarnação, você não realmente, o entendimento dessa parábola, estava contando historinha para a criança e tentando amedrontar a criança daquela época, né? No mínimo, porque não tem sentido, né? Pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete, e ainda mais quando os convidados chegam a ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não devem passar dos limites do possível. No verossímil, né? Quer dizer, você pode contar uma história, mas ela tem que guardar a verossimilhança com a realidade, porque, embora ela seja uma história, seja uma invenção, uma ficção, né? Normalmente uma história sempre reserva para si um fundo moral, ou então conta-se uma história com o objetivo de se levar uma mensagem a alguém. Por exemplo, quem faz isso com exímia maestria são os romancistas. Qualquer romancista, seja ele espírita ou não, né, faz exatamente isso. Ele cria uma história de ficção, mas o objetivo daquela história não é a história em si, mas levar uma mensagem, né, que vem no bojo, né, está embarcada na história. Compatível com a realidade. Ela tem que guardar um fundo de semelhança com a verdade, né? E aqui não guarda nenhum fundo de semelhança, porque realmente... Mas ele não falava da vida material somente. Ele falava também, e sobretudo, da vida espiritual. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não lhes descobrimos o sentido oculto. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. E a gente sabe que ele se dirigia a pessoas semi-selvagens, né? Eles eram praticamente semi-selvagens. A maioria delas tinha, por fim, fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. Quer dizer, ele pintava com cores berrantes, mas para fazer alusão a uma coisa que não tinha realmente, não guardava nenhuma semelhança com a história, né? O rei, na realidade, é Deus, né? E o convite que ele está fazendo não é para um banquete especificamente, é para um banquete espiritual, e não para um banquete alimentar, né, como se pode supor. Em seu sentido, só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista, ou seja, do ponto de vista espiritual. E mais não do ponto de vista da vida física, porque do ponto de vista da vida física não tem sentido mesmo. Nessa parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. E é mesmo. Do ponto de vista espiritual, a vida espiritual era uma grande festa, uma grande alegria,
né? É um grande prazer você estar na vida espiritual estando de maneira adequada. Porque quem faz na vida as estrepulias que quiserem, vai com certeza ser permitido fazer. É lei do livre-arbítrio, né? Mas as consequências dessas estrepulias, né, desses equívocos que a pessoa comete, são graves. São graves mesmo. Não é fácil a pessoa estar na vida espiritual vendo muita gente feliz, né, porque ele vislumbra, ele visualiza isso, né, e tendo que arcar com o compromisso dos seus atos, não podendo gozar dessa felicidade. É mais ou menos, mal comparando, né? É mais ou menos como uma pessoa muito sedenta, extremamente sedenta, está vislumbrar uma água límpida, fresca, né? Abundante, e não poder tomar essa água. É muito mal comparando, porque é mais para a gente ter uma noção, né, do significado disso. A própria vida encarnada tem isso. Sem dúvida. Você vê a pessoa, o que ele tem, o que não tem. Exatamente. Essa é a primeira comparação que a gente faz, né? Quando você foca somente a vida material. Está sempre procurando um culpado, né? Põe em si mesmo. Exatamente. Essa é a vida material. Quem foca a vida material do ponto de vista da vida material faz exatamente esse questionamento. E muitos, eu conheci aqui em Jaú, até já contei essa história aqui uma vez. Quando eu comecei uma empresa, em 1983, eu comecei uma empresa de representações. Eu dei o nome da empresa para a empresa de Maprical, matéria-prima para calçado, é a abreviatura de matéria-prima para calçado. E eu fui atrás de fazer um logo, né? Eu acho que a gente tem que personalizar as coisas para dar um certo caráter, uma certa personalidade para as coisas. Eu fui atrás me indicaram um negro que morava lá no começo da Humaitá, uma família de negros. Quem vem da Humaitá para cá, no sentido cidade, do lado esquerdo, é uma casa mais baixa que a rua, assim. Faz tanto tempo que se eu tiver que voltar para procurar, talvez eu não encontre. Talvez nem exista mais a casa. 30 e poucos anos atrás. E esse negro, ele era um exímio desenhista. Tanto que ele desenha esse logo, eu tenho esse logo até hoje guardado. E naquela época você tinha que desenhar o logo, você levava na gráfica, eles transferiam para um outro, um acetato, alguma coisa assim, para depois poder imprimir no papel. Né? Então tinha que ser bem feito. Não é que nem hoje, você vai entrar lá num programinha qualquer de internet e tal, né, do computador, e utiliza do programa e modifica à vontade e tal, né? O Corel faz isso com uma maestria e você não precisa nem entender muito do programa, você faz, né? Naquela época, não. E esse negro, ele era eu tinha uns 32, 33 anos, ele tinha uns 25, mais ou menos. Ele era um cara extremamente revoltado com a vida. Extremamente. Ele não aceitava a sua condição. Eu não sei como ele se via como negro, mas a condição social dele, ele simplesmente não aceitava. Era interessante você observar, sabe? Ele não era humilde diante daquela situação. Então, lendo o que os espíritos falam a esse respeito, não é o que você passa na vida que é importante. Porque sofrer todo mundo sofre, indistintamente. Não tem quem não sofra nesse mundo. Mas da maneira pela qual você passa. A resignação que você tem diante do fato, a sua disciplina, a sua vontade, a determinação que você tem para vencer aquelas dificuldades, tudo isso faz a diferença. Isso é que realmente faz a diferença. Né? Tanto que os espíritos explicam, num determinado momento na Revista Espírita, 1863, se não me falha a memória, que a gente não passa a expiação como encarnado. A expiação se passa como desencarnado, não como encarnado. Porque seria injusto alguém passar por uma expiação, ou seja, por um sofrimento imposto, se ele não tivesse conhecimento disso. Interessante a gente raciocinar a esse respeito. Né? Então, muita gente acha que está passando por um problema aqui na Terra e que esse sofrimento é um sofrimento imposto por Deus
a ele. Absolutamente. É oportunidade. Depende de como a pessoa encara aquela oportunidade. É a mesma coisa que a gente se aproximar do conhecimento espírita e não usar o conhecimento espírita para mudar a nossa vida para melhor. Porque as pessoas estão vivendo de uma maneira no nosso mundo que é algo inimaginável. Eu conversei com uma jovem de 31 anos, nesses 5 dias que eu fiquei na praia, ela era parenta do dono do hotel e tal, muito simpática, uma menina universitária, formada e tal. Mas a maneira pela qual ela se referiu à vida dela, o que ela fazia, o contato dela com drogas e tal, é uma coisa que você fala, não, peraí, eu estou fora do mundo, eu não estou vivendo nesse mundo, esse mundo não é meu. E assim, com uma naturalidade, sabe, coisas que você tem que preservar, a sua intimidade sexual, a intimidade daquilo que você faz e tal, são coisas que você deve preservar. Não pode sair falando da sua vida sexual, daquilo que você gosta ou deixa de gostar para qualquer pessoa. Com quem você se relacionou, da maneira que você se relacionou. Né? Então, as pessoas estão vivendo um momento, a nossa humanidade está vivendo um momento completamente oposto da boa conduta moral. Eu não sou moralista, não, eu repito para vocês sabem muito bem meu pensamento a esse respeito. Sabe? Falso moralismo é mais absurdo e mais abjeto do que a falta de moralidade, na minha opinião. Né? A pessoa não pode ter um discurso e uma ação diferente do discurso. Né? Ela tem que ser compatível, a ação e o discurso tem que andar junto. Senão não tem sentido. O cara não vai ter autoridade nunca. Né? Simplesmente isso. Então, eu não sou moralista, não, mas eu acho que tem determinadas coisas, o respeito por si, é uma coisa que as pessoas estão perdendo. O próprio respeito por si mesmo. Por si mesmo. Né? Então, esse tipo de conduta vai conduzir esse espírito como esse que eu estou falando, a uma situação que, quando desencarnar, vai se defrontar com uma série de problemas que fatalmente vai ter que reencarnar para reaver essa conduta numa outra encarnação, com certeza. Aí sim dizem os espíritos que a prova se torna uma expiação pela repetição da mesma prova. A mesma coisa que o aluno que está no primeiro ano, repete o primeiro ano uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quando ele repete 2, 3 vezes, ele sabe até o que a professora vai falar, o que não vai, como é que ela vai se comportar. Quer dizer, perdeu a graça, né? Acaba sendo um castigo para ele frequentar a escola. Né? Até porque ele vira, já na terceira vez que ele repete, ele vai virar chacota de todo mundo. Né? No meu tempo não chamava bullying, não. Era gozação mesmo. Vai estar bem mais velho que todo mundo. Mais velho que todo mundo, maior que todo mundo, naturalmente, né? Quer dizer, aí se torna expiação para o sujeito. É assim que os espíritos explicam. Né? Então, nós não vivemos expiação nesse mundo. O que nós vivemos são provas. Algumas mais difíceis, outras menos difíceis. Mas existem provas que as pessoas passam e vencem com uma galardia, com uma alegria, com uma disposição, que a gente se mira naquela pessoa, se espera naquela pessoa, como eu agiria nessa situação. Né? Um aposentado, compulsoriamente, ele foi aposentado compulsoriamente, não sei se era policial ou era um trabalhador, ele teve um acidente e sofreu um esmagamento da medula. Consequência? Cadeira de rodas. Sabe o que ele faz? Ele sai na rua, de cadeira de roda, inventou um aparelho que ele sai catando latinha que está no meio da rua, garrafa PET, sujeira que pode acumular água, para evitar a dengue para os que moram no bairro dele. De cadeira de roda, ele presta um serviço que a gente nem imagina em prestar. Então, quer dizer, o cara fez do limão dele uma limonada, com certeza, e bem adocicada, porque ele se sente útil, ele se sente bem. Então, quer dizer, o que para muitos poderia ser uma provação muito grande, ou até, se for espírita ou tiver entendimento de espiritismo, considerar aquilo como uma punição,
né? Ele fez daquilo Da uma oportunidade. expiação do desencarnado, que ele faz a prova quando ele vai vir isso. Ele vive a expiação como desencarnado. Porque ele... Essa expiação vai fazer a prova dele. Já leio já, viu, filha? Ela escreveu alguma coisa aqui, nós precisamos ver. Eles explicam assim: o espírito vive aí. Quando ele desencarna, ele se defronta com a realidade espiritual. E começa a viver um sofrimento intenso e muito grande por conta dos erros, às vezes muito graves, cometidos durante essa encarnação. E vai pedir desesperadamente para reencarnar. Porque no corpo ela esquece um pouco daquilo que cometeu. Consequência, vai sofrer provas sérias. As provas não vão ser fáceis. Ele vai estar reparado nesse erro. Né? Às vezes nem pede. Pede, por favor, para reencarnar. Desesperadamente. Eu não posso ficar no mundo espiritual de tanto sofrimento. Sofrimento é tão intenso. É a mesma coisa que uma pessoa, não sei se vocês já viram em filme, ou mesmo na realidade, uma pessoa que se queima inteira e pede para outra matar ela. De tanto sofrimento que ela está vivendo. Entendeu? Talvez seja até muito mais intenso, porque o sofrimento espiritual, ele sobrepuja muito ao sofrimento material, ao sofrimento imposto pelo corpo, ao espírito. Muito. Porque ele não tem... Por exemplo, nós temos um atenuante que é o nosso sono, o sono do corpo físico. Aí o choro e ranger de dente. Como? O choro e ranger de dente. Isso. Esse é o choro de ranger de dentes que Jesus falava aqui nessa parábola. Tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Né? E já no caso dos espíritos que estão avançando, o cara desencarna, é claro que ninguém é perfeito, fez algumas burradas lá e tal, vai se haver com elas. Né? Mas ele já tem a oportunidade, porque já está buscando o caminho do acerto, já tem a oportunidade de aprender coisas em outros lugares, em outros planetas, em outros mundos e tal, e aplicar isso na provação que ele vai passar quando ele reencarnar num planeta como o nosso ou semelhante. Daí você vê... Conhecer os erros, tem para planejar. Exatamente, é isso mesmo. Esse tempo para planejar, planejamento que ele faz no sentido de rever o seu comportamento e acertar nessa revisão, né? E aplicar o que ele já tem de conhecimento, a sua inteligência, em benefício do seu próximo. É isso que eu ia comentar. É por isso que a gente vê hoje em dia gente descobrindo aí, por exemplo, remédios e outras coisas, e que não querem ganhar nada com isso. Por quê? O que todo mundo quer nesse mundo é ter muita grana, não é isso? É se dar bem. E esses caras já vêm com um comportamento, com uma ideia, com uma posição em cima dessa realidade completamente diferente, completamente independente desse modo de ver a vida. Né? Deixa eu ler o que a Juliana escreveu aqui. Se não passarmos pelo sofrimento com resignação, de nada valerá ter passado pelo mesmo, certo? E se assim o fizermos, a nossa prova poderá ser reduzida, amenizada. Olha, o que ameniza a prova, filha, é exatamente o comportamento. Não tem outra maneira de amenizar a prova. O caso que eu citei, talvez até já tenha refletido a respeito desse cadeirante, né? O que ele fez da prova dele? Ninguém amenizou para o lado dele. Ninguém botou lá paninhos quentes na prova dele. Dá uma andada de vez em quando você fica... Ninguém facilitou a vida dele, não. Ele está na cadeira de roda. E era um cara normal. Ele virou cadeirante com 30 e poucos, 38 anos de idade, uma coisa assim. Né? Quer dizer, ninguém aliviou para o lado dele. Mas o que ele fez? Não, eu tenho condição de ser útil para a sociedade de alguma maneira. Eu vou ser útil. Né? Então, é o que a maneira pela qual você encara a prova. De que maneira eu encaro a minha prova? Com otimismo, com força, com determinação, com vontade. Quero vencer e vou vencer, porque nós temos que ter a capacidade de vencer. Só depende da gente. É que uma boa parte, o que faz? Cruza os braços diante dos problemas e vai procurar facilidades
né? Cortando volta do problema. E lá na frente ele vai ver que ao invés de não resolver, além de não resolver o problema, ele aumentou o problema e muito. É o que acontece com esses que, por exemplo, usam drogas. É o que acontece com essas pessoas. As pessoas não estão erradas, elas estão procurando uma maneira de ser felizes. O que eles estão buscando é o que todos nós buscamos, só que por um caminho equivocado. O caminho é equivocado, né? Porque buscar felicidade todo mundo busca. Todo mundo quer essa felicidade, quer a tranquilidade, quer a paz, quer o equilíbrio. Mas a maneira pela qual se busca é que pode fazer com que a coisa fique realmente difícil. Vamos lá. Nessa parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado, em primeiro lugar, para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram massacrados. Como os servos da parábola. Os convidados que deixaram de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos, de seus negócios, representam as pessoas mundanas. A gente pode traduzir isso como materialistas, não é? Que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Parece que ele está falando para os dias de hoje, né? Exatamente para os dias de hoje. Acreditavam os judeus, então, que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Eles não acreditavam naquela época, eles acreditam nisso até hoje. Tanto que eles invadiram a Palestina e fizeram o que fizeram. E fazem até hoje, vão criar um muro, vão fazer um muro lá para separar Palestina e judeu, né? Pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? Mas como é que o povo judeu entendeu isso? Com a exclusividade do povo. E não com a herança do conhecimento do Deus único para toda a humanidade. Esse é o grande equívoco que eles cometeram, né? O povo judeu é o único selecionado, é um povo seleto e marcado para ser um povo escolhido. Jamais ele aceitar Jesus. Como? Jamais ele aceitaria Jesus pensando desse jeito. De jeito nenhum. Universalidade dos bens espirituais e materiais, de jeito nenhum, absolutamente. É por isso que Jesus foi sacrificado, porque ele mexe exatamente com esses interesses, né? Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Por isso que eles esperavam a reencarnação do Salvador como o cara que levaria o povo judeu à supremacia das raças. Por isso que Jesus, até hoje eles esperam a vinda do Messias. Até hoje, eles estão no ano 6.000 e bordoada, né? Se eu não me engano, 4.000, não sei bem. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idólatras. Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia da unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam os seus conhecimentos sob formas misteriosas, impenetráveis à compreensão do povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, quer dizer, eles levam realmente eles têm realmente esse galardão, né? esse mérito, né? De ter publicamente se declarado monoteísta, porque até então era um Deus para aquela coisa, né? Sobretudo o povo grego, né? Daquela época, que era o povo, era a elite intelectual da época, né? Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei. Primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Por isso que Jesus fala, eu não vim derrogar a lei, mas dar seguimento dela. Mas aí você fala para o judeu assim, o que Moisés recebeu não veio de Deus, a não ser os 10 mandamentos. Ele te fuzila. Porque até hoje tem gente que acredita, lê a Bíblia e acredita que tudo que está lá
é palavra de Deus, e não é. Os 10 mandamentos, sim, têm origem divina, porque eram verdades naquela época, são verdades hoje, e serão verdades daqui a 2, 3 mil anos, 5 mil anos, 10 mil anos, não importa. Mas todo o resto são nem civis. Né? O grande equívoco cometido pelo povo judeu. Desse pequeno foco partiu a luz que deveria expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abrão uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Eu não sei se vocês param para pensar a respeito de como o Criador age. Você pega primeiro o politeísmo, né, tomando conta das pessoas e fazendo parte do cotidiano das pessoas como se fosse realmente a única verdade. Aí você tem um grupinho de pessoas, que a gente pode considerar assim, o povo hebreu, né? Um grupinho de pessoas que diz, não, peraí, não é assim. Existe um Deus único, Deus que rege tudo. Né? Aí depois você tem, depois desse pensamento, né? Isso leva 2, 3, 4 mil anos, né? Aí você tem um pensamento de um cara que diz assim, olha, não é bem assim. Deus é verdadeiro, é único, é bom, é amoroso, mas ele não é um Deus vingador, como vocês pensam. Ele é um pai. E um pai não dá ao seu filho pedra se ele pede pão. Então, perdoa, ama. O que pensavam os hebreus? Deus se vinga. Se você não faz o que ele quer, ele te pune. Era o Deus, a forma de homem, né? Então você deve oferecer coisas para eles, porque eles vêm aqui do paganismo, né? A idolatria dos deuses. E os deuses, eles eram amenizados a ira dos deuses com as oferendas. Então, olha, né, milhares e milhares de anos para você substituir uma ideia pela outra e para o homem se acostumar com uma ideia que até hoje nós estamos tão distantes da realidade, mais ou menos como estavam os primeiros seres humanos que começaram a pensar, né, em alguma coisa semelhante à ideia que nós temos hoje de Deus, mesmo os mais esclarecidos como nós, por exemplo, a respeito dessa ideia. Estamos tão distantes quanto eles, salvo pequenas diferenças aí. Mas leva, para isso acontecer nos dias de hoje, levaram quantos mil anos? Quantos mil anos serão necessários para que a ideia espírita possa... A matéria deve ser tão forte assim, que a gente carne e desencarne é difícil entender isso. Né? Na realidade, Orlando, o homem, quando está desencarnado, quando ele está livre, em estado de erraticidade, ele vê, pensa a vida e tem objetivos que estão completamente desparelhados depois do seu reencarno. Quando ele entra no corpo, quando ele se veste com o corpo, que é exatamente isso que acontece, ele muda o foco. O mundo material toma conta do cara. Toma conta do cara. E se o cara for meio frouxo, aí que ele embarca mesmo. Embarca de verdade mesmo. Bom, exemplo aí, Estados Unidos da América do Norte. O país que consome 15% dos bens produzidos no mundo. Eles pagam 3 vezes menos pelo combustível, pela gasolina, que nós pagamos aqui no Brasil. 3 vezes menos, pelo menos. Acho que é mais de 3 vezes. Quer dizer, eles têm tudo à vontade, comparando as casas deles, do classe média, o assalariado, vamos dizer, deles, lá, 4 mil dólares, 5 mil dólares, é considerado assalariado. Né? O peão é o cara que ganha 1.500 dólares. 1.500. Dá quase 5. Né? Esse é o que vai trabalhar de peão lá, vai ganhar isso aí. Né? Então, o assalariado lá, o classe média é 4 mil dólares ele, mais 3 da mulher, mais um pouquinho que vem no filho do outro, de alguma outra maneira, 8, 10 mil dólares por mês. Esse é o classe média, o cara que toca a sociedade, é o cara que trabalha, é o cara que produz e tal. Comparando a casa desses caras com a nossa casa de classe média, a gente é paupérrimo.
é pobre, é miserável, do ponto de vista material. Nós somos, perto deles, somos miseráveis. E o que essa sociedade produz em benefício dessa própria sociedade? A indústria da droga nos Estados Unidos gira algo em torno de 100 bilhões de dólares ou mais, dentro dos Estados Unidos da América do Norte. Ali se consome de tudo, de metanfetamina a heroína e todas as coisas. Olha o que é a visão unilateral da vida, matéria. Né? Você pega, por exemplo, um outro exemplo disso, um outro povo que a gente conhece, que é muito inteligente, é um povo bem empreendedor, né? Um povo ordeiro, disciplinado, extremamente disciplinado, que é o povo japonês, né? Aí você pega a gente que vem de lá morar, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma japonesa ela se formou lá, não sei se sociologia, não sei, antropologia, não lembro bem, e ela vem para o Rio de Janeiro para fazer uma tese a respeito do assunto. E ela vai morar no morro. Nossa. No Morro Carioca, não lembro qual, se eu não me engano, na Mangueira, não lembro qual, tá? Ela se encantou com isso aqui, sabe que ela fazia parte da escola de samba. Ela falou, lá no Japão a gente tem tudo, a gente só não tem uma coisa, a alegria de viver que vocês têm. Ela aprendeu a falar português, aprendeu a tocar pandeiro, surdo, contrassurdo, enfim, ela virou uma esculachada que nem qualquer brasileiro, qualquer um de nós. Olha que interessante, né? Um povo extremo, um povo que nós gostaríamos e que o brasileiro fosse 10% do povo japonês, vai. Nesse aspecto, né? Disciplina, empreendedorismo, enfim, um pouquinho só do que eles são. Né? E, no entanto, eles não têm alegria. A gente sabe que, por exemplo, é um dos povos que mais se suicidam. O suicídio lá acontece muito, né? Então, é a visão unilateral da vida, é uma visão estreita do mundo. Então, a gente sabe que esses espíritos que encarnam em países como esse, vêm com propostas muito elevadas. A gente sabe disso, são povos inteligentes, com recursos, com o melhor que existe no nosso mundo, tecnologicamente falando. No entanto, aí encarna e o foco, ele se deteriora do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, ele se deteriora. Ele passa a ver unilateralmente um ponto de vista só, que é focar a vida material. Entendeu? É isso que acontece com o espírito. Aí você fala, pô, o sofrimento do mundo é muito grande. O sofrimento do mundo não é muito grande. Quem faz o sofrimento do mundo é o cara que visualiza o mundo como ele visualiza, do ponto de vista que ele visualiza. Se ele é uma pessoa ansiosa com a vida, se ele é uma pessoa que ciumenta das coisas dos outros, tudo aquilo que você conquistar vai ser motivo de infelicidade para ele. Quem gerou essa infelicidade, senão ele mesmo? Única e exclusivamente. Deus tem culpa nisso? A vida tem culpa? A prova da vida tem culpa? O fato de ele estar encarnado tem culpa? Absolutamente. Absolutamente. Ele tem culpa, única e exclusivamente. E não é nem prova nem expiação. Apenas uma maneira de encarar a vida que levou ele àquele sofrimento. Deixa eu ver o que a Juliana... Se ela acabar de escrever, eu leio. Vamos ver se a gente consegue acabar esse tema aqui. Mas o judeu, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. Era bem isso que acontecia na Judéia naquela época. Eles visualizavam o culto exterior, ou seja, a oferta no altar. Né? E os sabichões da época, né? Os caras que dominavam a religião, incentivavam, fomentavam aquilo, que tudo que era bem ia ser depositado no templo em oferta a Deus. Quem era o Deus que se beneficiava disso? Eram os escribas, os fariseus,
né, os sacerdotes e tal. Os despertarão da época. Hein? Os despertarão da época. Exatamente, como tem um monte hoje, né? O mal chegará ao cúmulo. A nação, dominada pelos romanos, estava esfacelada pelas facções, dividida pelas seitas. A própria incredulidade havia atingido até mesmo o santuário. Foi então que Jesus apareceu, enviado para chamá-los à observação da lei e para abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados ao banquete da fé universal, eles repeliram, porém, as palavras do celeste Messias e o sacrificaram. Foi assim que perderam o fruto que deveriam colher da sua própria iniciativa. Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por essa situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder, os primeiros pelo seu orgulho e fanatismo, e os segundos pela sua incredulidade. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias, e acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que esses, aceitando-a, seriam admitidos às festas de núpcias, em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Quão pouco se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Foi por isso que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Fácil de entender a parábola agora, né? Depois que a gente tem esse esclarecimento da doutrina espírita, fica fácil. Deixa eu ver o que a Juliana escreveu aqui. Ela diz assim: discordo um pouco dessa ideia de que o povo brasileiro é alegre. Acredito ser uma falsa alegria. Digo isso pela minha vivência no trabalho, onde convivo com histórias que diriam ser mentirosas, se eu mesma não as tivesse visto. Histórias sobre pais que estupram filhas de 11 anos, onde idosos são jogados em casas de repouso, ou mesmo em domicílios extremamente imundos e cheios de insetos. Dentre outras, sei lá, acho que posso estar errada, mas é difícil acreditar que somos um povo alegre, com tantas histórias assim. Bem, é que as mazelas existem em todos os povos. Não pensa que no Japão não existam mazelas semelhantes, né? Gente abandonada, criança sendo estuprada e tal. Existe no mundo inteiro, né? Esses povos de fora que falam que é só assim, alegre. Na realidade, esta menina que eu estou falando, esta japonesa, a visão dela como antropóloga e socióloga é o seguinte: qual é a visão que tem o povo japonês a respeito da vida? Visão materialista. Você tem que vencer. Se a pessoa não for o vencedor, ela mesma se mata. Tanto que menino que faz vestibular e não passa no vestibular, comete araquiri. Ou se mata de alguma outra maneira, né? Então, a visão dela da vida é a visão da condição social plena, ou seja, todos os recursos que a vida pode e deve oferecer. Escola, educação, conforto, segurança, isso o japonês tem abundantemente. Ela vem aqui, o que ela encontra no morro? Exatamente o oposto. Uma pessoa que não tem nada disso. Nada, absolutamente nada disso, ao contrário. Você tem uma situação onde a promiscuidade social é total. Exatamente isso que acontece no mundo: estupro de criança, a violência, né? A visão dela é essa, quer dizer, um povo que não tem absolutamente nada e é capaz de viver sorrindo. E isso o carioca faz com maestria, né? Eu conheci gente que tinha malharia no Rio de Janeiro, no meu tempo de garoto, década de 70, 18 anos de idade, e ele veio para São Paulo para trazer uma máquina para ser consertada, uma máquina remalhadeira,
que é uma máquina de pregar gola e galão em malha, em blusa, né? Eu consertava esse tipo de máquina. Então ele dizia, ele contou para a gente o seguinte: no Rio de Janeiro, ele morava na capital, né, na cidade do Rio de Janeiro, na minha malharia, você sabe, já viram aquela máquina que o cara fica fazendo assim com a máquina? É máquina para tecer malha, chama-se retilínea, né? Eu não mexia com aquelas máquinas, mexia com outras máquinas, mas eu conhecia a máquina, que estava dentro de malharia. Então, um tecelão, o cara que mexe com aquela máquina chama-se tecelão. Um tecelão que vem trabalhar de manhã, certeza que ele não veio à tarde. E se ele veio à tarde, é porque ele não veio de manhã. Meio-dia é praia. Meio-dia é praia. Fim de conversa. Quer dizer, pô, o cara já não tem nada. O que nós fazemos aqui na cidade de São Paulo? Algum de nós faz comete um absurdo dele? Eu não vou trabalhar meio-dia, porque eu não vou voltar a trabalhar. Bom, o cara vai te descontar meio-dia, não, estou nem aí. O cara deve ir num bar, na padaria, na farmácia, deve ir pro vizinho, tem que cortar a volta não sei de quem e tal, né? A gente vê São Paulo, eu viajei esses dias aí, andei 500 e poucos quilômetros para ir, mais 500 para voltar. Hoje eu fui até Campinas, saindo em casa era 5 horas da manhã, então até Campinas e voltando. Isso aqui é uma máquina de trabalhar. São Paulo, o estado de São Paulo é uma máquina de trabalho. O paulista tem uma visão completamente diferenciada do carioca, do baiano, completamente do mineiro. Não dorme, é uma visão diferenciada do trabalho. O paulista e o paulistano se joga de cabeça no trabalho. Aliás, é a máquina locomotiva da nação. 52% ou 53% da arrecadação nacional sai do estado de São Paulo. Nós contribuímos com mais da metade do que gasta a nação para poder viver. E recebe de votos de 3%, ou algo assim. Ele manda 53 recebe 3% do 100%. É muito, 1,5% do que manda. Né? Quer dizer, então é uma visão diferenciada, mas o ponto de vista dela não é dessa alegria que a Juliana está falando, da perfeição social. Não é isso que ela não focou isso. Ela focou uma outra situação. Apesar de toda a dificuldade, apesar de todos os problemas que o brasileiro não tinha nada naquela época, essa reportagem ela tinha mais ou menos, ela tem mais ou menos uns 10 anos, 8, 10 anos atrás, né? O brasileiro não tinha nada naquela época e hoje não tem nada. A vida no morro piorou. Esses tiroteios que acontecem, né? Entre traficantes, polícia e traficantes, entre os traficantes só e tal, piorou a vida no morro, né? Mas ela não viu outra coisa a não ser exatamente isso: promiscuidade, dificuldade, violência, falta de segurança, falta de escola, falta de um monte de coisa. Foi, apesar de vocês não têm nada, foi exatamente essas palavras que ela usou. Vocês não têm nada e vocês estão sempre alegres. Já pega o bandeira e faz um sambinha. Na realidade, a Júlia não deixa de ter razão, é uma falsa alegria. Porque é uma alegria baseada na imprudência, né, na falta de responsabilidade, né? Uma alegria... É tipo, não reage com aquela situação, O cara empurra a vida com a barriga. Eu vi uma reportagem ontem, de noite. A gente grava as coisas, os programas em casa, depois assiste. Tem um programa lá que é a vida dos brasileiros do mundo, alguma coisa assim. Tá lá, os moradores da ilha, que conta exatamente sobre o Japão. E está falando dos brasileiros que moram no Japão. Um deles foi para lá com 13 anos de idade e dá o seguinte depoimento: moro aqui desde os 13 anos de idade e tal, e aqui, se você não tiver um emprego, se você não tiver um salário, se você não ganhar alguma coisa, você não vive. Diferentemente do Brasil, que lá a gente tem parente, amigo, conhecido, a gente empurra a vida com a barriga. Aqui não. Aqui ninguém empurra a vida com a barriga. Essa alegria, falsa alegria distorcida completamente, é dessa alegria que ela está falando. Porque no Japão, se você tiver problema, você vai morrer de fome porque ninguém te assiste. A diferença entre os brasileiros que trabalham lá e os brasileiros e os japoneses que trabalham na mesma indústria. O japonês, ele é ensinado a pegar essa peça daqui e pôr aqui. Se a peça cai no meio do caminho, fica lá.
porque ele foi ensinado a pegar essa peça daqui e pôr aqui, ponto. Ele faz exatamente, única e exclusivamente aquilo que ele foi ensinado. Diferente do brasileiro, que você quer uma máquina, ele vai, fuça, arruma, dá um jeito e a vida continua. Exatamente. Essa diferença entre o povo japonês, por exemplo, é o nosso povo. Quer dizer, nós temos uma riqueza, eu comentei isso aí numa outra sexta-feira, nós temos uma riqueza extraordinária, fabulosa, que ninguém no mundo tem. Ninguém. Essa diversidade, esse ecletismo que o brasileiro tem, não é? Essa dinâmica que o brasileiro tem da vida, é completamente diferente de qualquer lugar no mundo. Qualquer lugar. Tem lugar que o cara nasce, ele é neto de sapateiro, filho de sapateiro, é sapateiro, o filho vai ser sapateiro, o bisneto vai ser sapateiro. Mais ou menos por aí que a banda toca. Aqui no Brasil, não. O pai é sapateiro, o filho é musicista, a filha vai ser médica, o outro filho é advogado. A diversidade que o brasileiro tem, essa qualidade, eu acho que o brasileiro, realmente, o brasileiro vai ser uma raça, daqui a um tempo, mas talvez 500 mil anos, sei lá quando, nós vamos ser uma raça diferenciada do resto das raças do mundo. Nós vamos ter vamos ser realmente diferentes do resto do mundo. Falta o quê, você Falta acha? tudo. Falta tudo. Nós precisamos nos organizar como sociedade, nós somos desorganizados. Esse é o problema do Brasil. Se você organiza uma sociedade como essa e consegue conservar as qualidades do brasileiro, isso aqui vira um paraíso. Vira um paraíso. Olha, com todas as diversidades que nós temos, nós somos um povo alegre, nós conseguimos conviver com os problemas. Você viu, em qualquer outro lugar do mundo, alguém sabendo que roubaram do erário público, isso tinha virado uma guerra civil há muito tempo. Nós estamos contemplando. Estamos esperando que o Sérgio Moro da vida resolva todos os nossos problemas. Resolva o problema de 200 milhões de brasileiros, que já está em 220, né? 204. Então, nós estamos esperando que um brasileiro resolva o problema de 204 milhões de brasileiros. Essa é a nossa posição diante das coisas. Chegue mais, igual ele. Mas chega? Quantos Sérgio Moro você acha que vai ter que existem? Existem mais, viu? A equipe é grande, não é só ele. Está focado nele a coisa. Né? O Ministério Público Federal, está todo mundo trabalhando. Né? Os caras estão aí meio que por fora, não estão aparecendo muito. Mas quantos brasileiros estão trabalhando efetivamente? O menino deu um soco, eu postei no Facebook outro dia. O menino deu um soco na cara da professora, o olho dela todinho inchado, o nariz escorrendo sangue. Um garoto deu um soco na professora, o que nós estamos esperando? Essa situação, ela já extrapolou há muito tempo. Se nós não tomarmos cuidado, isso aqui vai virar uma grande Colômbia. Produtor de cocaína e traficante de cocaína, o que nós vamos fazer no Brasil, nós estamos fazendo no Brasil. Esse ECA, ele está fazendo com que o garotada de hoje se sinta à vontade. Vocês viram o caso no Rio de Janeiro, daquela senhora, o carro para na frente dela, o cara está com a arma, não sei se a arma disparou involuntariamente ou voluntariamente, matou uma enfermeira, matou a mulher. Eu fiquei extasiado de ver a situação. Como pode acontecer uma coisa dessa? Em que país nós estamos vivendo? Como é possível acontecer uma coisa dessa? Todo mundo fica de braço cruzado, aceitar passivamente. Porque... Não é resignação. Resignação é outra coisa. Indignação. Nós perdemos a capacidade de se indignar. Nós perdemos essa capacidade. Olha, uma situação dessa de violência em qualquer lugar do mundo, dependendo do lugar, era motivo para revolta popular. Como é que as autoridades permitem? Eles ganham para isso. Faz bombinho para levar o turista para passear na favela, quer dizer, é uma situação degradante de moradia. Eles acham bonito. E tem favela no Rio de Janeiro, que é um mundo à parte. É um estado dentro do estado. Eles têm moeda própria, recursos próprios, eles comercializam-se entre eles, os recursos necessários e tal. Até canal de televisão próprio, a venda de TV a cabo, tudo feito por eles, gás, luz. O Estado não entra.
Aliás, já está acontecendo em São Paulo. Lugar onde tem baile funk, dependendo da quantidade de pessoas, se for mais de 100 pessoas, a polícia nem vem. Aí, olha, eu entendi nessa hora, como pode? A polícia vai entrar no lugar. Como é que pode? Então, você vê, o gato está correndo atrás do cachorro. Para você ver os noticiários, os caras falando de forma naturalmente. A salsicha está comendo o cachorro. Tá o inverso a Eles coisa. estão mais preocupados com o João Paulo II, que é amigo da moça. Esse é o problema. Mas vamos lá. Vamos anotar aqui. A porta estreita. Nós ficamos numa lição só hoje, mas valeu a pena, né? Eu penso. A porta estreita para a gente retomar no nosso próximo encontro. É complicado, viu, gente? É bastante complicado, mas eu acho que o nosso país ele vai demorar bastante. Nós não vamos ter condição de ver isso, não. Mas acredito que vamos formar aí uma sexta raça. Com certeza. Dessa junção, dessa união, dessa mistura de todas as raças, vai nascer uma raça diferente, não é possível. Porque não tem nada que se compare no mundo ao brasileiro, em qualquer situação. Você pega aí um cara que ninguém conhecia, né? Que do dia para a noite se tornou campeão mundial de Fórmula 1 e que hoje em dia é respeitado como o maior e o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, à frente de Manuel Fangio. Brasileiro. Um brasileirinho que sai dirigindo, pilotando uma Toleman no plena chuva, desabando a água e passeando no carro, como se os caras estivessem dirigindo um caminhão e ele dirigindo um carro de passeio. Olha a qualidade, a capacidade que nós temos. Nego, aí você pega um cara lá do estado do Berrequinha, Santa Catarina, lá o cara sai para jogar tênis e vira campeão de Wimbledon, ou de reis e rainhas, joga esse troço desde há muitos séculos. Pô. É um brasileirinho, o cara veio, aí vai na frente do outro, faz aquele gesto, né? Já pararam para pensar nisso? Não? É interessante isso, porque você fala, pô... Se virar nos 30 anos, A gente não trata eles com respeito. Não, ao contrário. Você estava assistindo o All-Star Game lá de basquete nos Estados Unidos, eles estavam, o pessoal estava comentando exatamente isso. O brasileiro não dá essa vitrine para os nossos esportistas. De jeito nenhum. Aí você pega um time de basquete que vai lá dentro e vence uma Olimpíada em cima do time dos caras, que são os melhores do mundo. Como é que pode? Esse é o brasileiro. Essa é a qualidade que nós temos. Aqui convive muçulmano, judeu, árabe, católico, espírita. Bom, convive todo mundo irmanamente. Eu tava em Serra Negra uma vez, e eles são muçulmanos sunitas. E eles tinham conhecido que eles iam fazer um churrasco naquele final de semana, e eles eram xiitas. Xiita e sunita não se bicam, são inimigos fidagais lá na Arábia. Não se podem olhar. E aqui fazem churrasco junto. Porque a ideologia dos caras é completamente oposta. E eles levam isso, isso é uma coisa seríssima para eles. Então, um país que consegue colocar junto dois inimigos fidagais, né? Porque estão num país onde isso é normal, onde a normalidade é essa. Vocês já viram alguém refugar uma outra pessoa porque a outra pessoa tem uma outra nacionalidade aqui no país? Ao contrário, o brasileiro é o único que chega perto do cara e tenta entender. Ele pode não falar a língua, mas ele tenta entender o sujeito. Faça isso nos Estados Unidos da América do Norte, na França, na Alemanha, na Inglaterra. Faça isso. Vai lá e fala com o cara em português, vê se o cara vai te dar atenção.
Eu tenho um amigo que estava na França, isso aí, em 1972, mais ou menos, 73. Ele foi numa padaria e lá a padaria só vende pão, não vende outra coisa. Aqui o cara vende cibalena, cigarro, doce, né? Que é uma festa, né? Lá só vende pão, lá, inclusive a tradição lá da padaria é muito levada muito a sério. Ele entrou na padaria, se você está num lugar que vende uma coisa única, o que você está pedindo para a mulher? Ele falou para a mulher, prima, dame pão, num francesinho de nível... Eu sabia falar isso. Eu sabia falar, né? Bonjour, né? É coisa corriqueira. Ela falou para ele assim, je ne compris pas, parler français, não entendi nada, fala francês. Desse jeito. Tirando o maior sarro, porque eles reconhecem o brasileiro, é gozado isso aí. Ele, outra vez, né? Apontou, prima da pã. Respondeu a mesma coisa. Aí ele ficou muito bravo, falou um baita de um palavrão para ela, ficou bravo, ficou nervoso, aí ela foi lá, pegou o pão e deu pra ele. Nós aqui, se um alemão que fala ou um árabe, fala uma língua completamente diferente da nossa, a gente vai tentar entender, vai apontar, vai ajudar. Né? A solidariedade é uma coisa que campeia solta entre os brasileiros. O brasileiro é solidário. Existe essa solidariedade. Pode não ser da maioria, pode ter gente que não seja solidária, ou seja, existe uma minoria que não é solidária, mas a maioria é solidária. A maioria se preocupa com o próximo, se preocupa com o animal, se preocupa com o sofrimento alheio, tenta se organizar, se ajuntar. Bom, resposta que o brasileiro deu para quando o governo pediu para que economizasse luz, o que aconteceu? Tiveram que aumentar a conta de luz para poder suprir as necessidades, das fornecedoras. Com a água, o que aconteceu? Mesma coisa. E nós não estamos aproveitando essa qualidade. Deixa eu ver o que a Juliana está escrevendo para nós encerrar, já 9h05 já. Ela está escrevendo uma coisa extremamente interessante, eu não sabia disso. Enquanto ela escreve, eu vou contar um fato para vocês muito interessante. Eu estava consertando uma máquina uma vez, uma remalhadeira dessas que eu já tinha comentado com vocês, e num sujeito em São Bernardo do Campo. E a máquina a marca dela é Exacta, uma máquina italiana. Né? Nem sei se existe ainda no Brasil, se essa fábrica existe. Eu precisava de uma peça para a máquina, e essa peça tinha um representante no Bom Retiro, que, por sua vez, tinha um escritório na Avenida Paulista. Nós saímos de São Bernardo do Campo, viemos ao Bom Retiro, pegamos esse italiano que tinha vindo há 15 dias da Itália, não falava uma palavra em português, e eu estava lembro da Variant, eu estava sentado atrás na Variant, o italiano do passageiro, o dono da máquina como motorista, e os dois conversando em italiano. E nós fomos do Bom Retiro, na Avenida Paulista, pegar a peça na máquina para poder voltar em São Bernardo do Campo, para poder consertar a máquina do sujeito, que foi o que aconteceu. Mas no caminho, tinha pegado fogo no Andraus. Naquela época, 73, foi uma coisa assim. O italiano, que estava no Brasil há muito tempo, perguntou para o outro o que ele estava achando do Brasil. Eu falo muito pouco italiano, muito pouco. Mas eu compreendo bem, porque meus parentes falavam italiano entre si. Então a gente capta sempre e vai associando as palavras e acaba descobrindo o contexto da conversa. Ele falou, olha, viajei os 5 continentes, mas nunca vi um país como esse. Pô, solidário, bom. Pô, o que é aquilo lá no Vale do Anhangabaú, aquele monte, milhares de pessoas foram doar sangue. Aconteceu isso, viu? Quando pegou fogo no Andraus, não tinha jeito de passar no Vale do Anhangabaú de tanta gente que foi doar sangue. Centralizou ali a doação de sangue. Tá? Aí falei para ele, foi assim, o cara falou, o cara que estava dizendo, ele não entendeu nada. Eu falei, falou isso. Ele tinha viajado 5 continentes, gente. Não é brincadeira, o cara conhecia o mundo. E nunca tinha visto um povo como nós. Deixa eu ver o que a Ju escreveu aqui. A Prefeitura de São Paulo está confeccionando manuais explicativos sobre algumas doenças em diversas línguas, como chinês, espanhol e francês,
com informações sobre sintomas de dengue e zika, intensidade da dor e etc. Quer dizer, preocupação que muito pouco o governo tem, né? Escreve em português e que se haga, traduza, se vire. Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Está tudo bem? Vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito por esta oportunidade e pedir a Ele, humildemente, que nos dê bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. Dá-nos a coragem de honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes à nossa reunião, nós a declaramos encerrada.